Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa rede social, que envolve o blog, a fanpage da executiva A Heroína Solitária. Gostaria de colocar como pauta desse bate-papo a questão das últimas pesquisas aí que foram colocadas pelo IPEA, onde primeiro eles colocaram um bode na sala, dizendo que 65% das pessoas entrevistadas achavam que a mulher merecia ser atacada na medida que ela estivesse se vestindo de maneira mais ousada. Depois fizeram uma correção, tiraram o bode da sala, falando que não são 65% das pessoas, são apenas, e aí eu coloco aspas, apenas 26%. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto importante que muitas vezes quem está discutindo esses assuntos talvez não tenham ainda pego esta vertente, né, dessa visão. Eu, no livro que a gente tem aqui, que é o Executiva, A Heroína Solitária, logo no início do livro, na sua introdução, eu coloco algumas coisas e eu gostaria de ler um trechinho aqui para vocês. Assim, vamos à primeira questão. O que é ser responsável? Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, responsável é derivado do francês responsable, aquele que garante, que responde por. Originalmente vem do latim responsus. É um adjetivo com algumas acepções. E aí é interessante a gente levar em consideração que é o seguinte, que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem. Pessoa responsável por alguma coisa ou alguém. E aí vem uma questão que é bastante interessante. Indivíduo faltoso ou culpado. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para o fato de, no próprio dicionário da língua portuguesa acima citado, a palavra responsável estar relacionada a culpado. É isso que acontece na prática. As pessoas esquivam-se de trazer a responsabilidade para si, evitando disparar o gatilho da culpa. Agora, é muito interessante, porque nessa polêmica toda de como a mulher se veste, os homens estão se colocando numa posição de não responsáveis pelos atos de atacar. Quer dizer, eu estou delegando a responsabilidade do meu ato, né, de atacar, de molestar a mulher, porque ela é a responsável, né, por disparar dentro de mim, da maneira como ela se veste, disparar o meu libido, né? E aí eu não tenho culpa. Se o outro se veste de maneira inadequada, a culpa não é minha. E eu acabo não assumindo a responsabilidade de ter um comportamento adequado com as mulheres, independentemente da maneira como ela se veste, né? E então a gente precisa parar com essa bobagem, porque isso é uma visão muito do machão latino-americano, né? A gente precisa começar a ter um pouco mais de consciência nesse aspecto e mexer com as pessoas, inclusive abordando essa questão já com as crianças a respeito desse machismo. E aí eu digo que, muitas vezes, a própria mulher é responsável pelo próprio machismo que tem aí, né? Como é que as mamães estão educando os seus filhos, né? Isso é muito importante, de fazermos essa reflexão. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade como ser humano, né, de ter a inteligência que é exatamente que nos faz a diferença entre um animal qualquer, né, que ataca a fêmea a partir do momento que ela dispara os sinais do cio. Ora, o que nos diferencia dos animais em geral é exatamente a nossa consciência, a nossa inteligência emocional, e eu não posso colocar isso num segundo plano. Eu não posso sair por aí, então se tem alguma mulher que está com uma roupa mais insinuante, eu saio atacando ou fazendo até outras coisas que está sendo um absurdo. Vide aí o que está acontecendo dentro dos ônibus, né? E isso acabou gerando, obviamente, uma série de campanhas, das quais, inclusive, eu sou totalmente a favor da campanha
do 26%, que foi instituído pelo Instituto Maria da Penha, né, que a gente precisa acabar com esses 26%. É um absurdo. Então, eu acho que a grande questão é isso. Nós, homens, não podemos fugir da nossa responsabilidade, talvez por um sentimento de culpa, que a gente não sabe nem trabalhar direito, porque o homem é meio tosco nesse aspecto, ele não entra em contato com as suas emoções, né? É mais difícil, as mulheres são muito mais abertas para isso. E nós precisamos nos colocar, inclusive ensinar os nossos filhos, netos, né, a respeito de comportamentos que são comportamentos que fazem parte daquilo que a gente chama de uma civilização, né, da ética, né, que está aí para a gente ter a questão de poder conviver com as pessoas. Porque não será exatamente colocando burcas nas nossas mulheres que nós vamos resolver o problema que é o nosso problema e não das mulheres. Precisamos assumir a responsabilidade de que tipo de comportamento nós, homens, temos que ter diante das mulheres. E eu acho que isso passa essencialmente por uma questão básica, que é o homem ter contato com o sentimento de amor. Eu digo sempre que homem, para falar de amor, precisa ser macho, né? Então a gente precisa começar a mudar um pouco essa nossa estrutura e mudar, consequentemente, o nosso comportamento e não permitir que outros homens façam essa barbaridade que está aí, inclusive dando aval, né, para que, se a mulher se insinua, ela tem que ser atacada. É isso daí que eu tinha para comentar com vocês. E reflitam sobre o assunto, reflitam e discutam esse tema, porque o que está faltando muito hoje em dia são as discussões mais filosóficas, mais profundas, e nós não podemos deixar passar em branco uma situação dessa. Um bom dia a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.